ouvirão se não há quem pregue? Nós acabamos de cantar essa canção desafiadora para nos desafiar a cada dia, a cada momento. Evidentemente que nós não podemos pregar o Evangelho nesses lugares tão longínquos, distantes, como os nossos soldados missionários estão fazendo. E é por isso que nós abordamos durante todo o mês de novembro sobre missões urbanas. Nós podemos fazer isso aqui. Então nós somos missionários no nosso dia a dia, onde nós estamos. O que é que será que está faltando para a igreja acordar, para a igreja se despertar e sair para começar a pregar o Evangelho todos os dias, como uma norma na sua vida, obedecendo o ID de Jesus? Quantas desculpas geralmente nós apresentamos? Nós não temos tempo, nós não temos treinamentos, nós não temos recursos, nós não temos dom para falar. Mas será que Deus aceita essas desculpas? De nós nos comportarmos na sociedade, no nosso dia a dia, como eu disse pela manhã, agentes secretos de Jesus, né? E eu gostaria de definir missões urbanas, o evangelismo urbano nessa noite, com esse tema: usarmos o que temos em mãos para falarmos de Cristo. Isso é missões urbanas, é evangelismo urbano. É você usar o que você tem em mãos para falar de Jesus. O que é que você tem em mãos aqui agora, nesse momento? Em mãos no sentido figurado, né? O que você tem aí à sua disposição, na bolsa, na sua carteira, os seus documentos. Você deve ter alguma coisa em mãos. Será que Deus pode usar isto no seu dia a dia para pregar o Evangelho? Evidentemente que sim. O taxista deve usar o seu táxi para falar de Jesus com seus passageiros. Ah, mas eu sou cozinheiro. Use uma receita, suas receitas. Hoje tem umas redes sociais para falar de Jesus. Ponha lá, Jesus te ama, numa das receitas. Eu sou músico. Use a sua música, seu instrumento. Sou caminhoneiro. Use o seu caminhão. Use o que você tiver ali nas mãos, no momento certo. Porque as oportunidades aparecem de repente. E você tem que usar o que estiver na sua mão, à sua disposição, para pregar o Evangelho, sem perder a oportunidade. Sem perder. Eu gostaria de mostrar aqui uma coisa surpreendente para os irmãos, que jamais iriam imaginar que eu fosse, talvez, mostrar isso daqui. Está aqui. Os irmãos lá de trás, conseguiriam identificar o que é que eu tenho aqui em minhas mãos? Lá atrás, lá onde está o Diniz, Pimentel, Cabral, o que será que eu tenho aqui nas minhas mãos? Alguém já levantou a mão lá atrás, né? A senhora tem a vista boa aí, dona Francisca. O que será que eu tenho aqui, dona Francisca? Tem costureira aqui, nós temos, dona Eugenia, costureira, né? É uma agulha. Pense comigo. Será que Deus poderia usar uma agulha para pregar o Evangelho, para alguém pregar o Evangelho, como instrumento do reino, para fazer a sua obra? Uma agulha? Será? Uma coisa tão insignificante, tão imperceptível? Será? E nós queremos lembrar nessa noite a experiência, vocês estão adiantando o meu slide, a experiência de uma costureira, né, que ela foi usada por Deus para pregar o Evangelho, usando apenas a sua agulha. Vamos ler esse texto na Bíblia? Esse texto está no Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 36 a 43.
Atos capítulo 9, versículos de 36 até 43, a ressurreição de Dorcas. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. O texto diz que Dorcas era notável pelas boas obras que ela fazia. E quais eram as boas obras desta mulher? As viúvas, elas exibiam as roupas, as túnicas, as tolas sacerdotais que ela fazia, os tecidos. Era uma costureira. E de repente ela usa ali a sua agulha, o seu dom, como instrumento para levar almas a Cristo, para fazer a obra de Deus, notável pelas suas obras. E Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. E Tiago então desafia os fideístas, os cristãos fideístas de Jerusalém, dizendo: mostra as obras de vocês, mostra a fé de vocês, mas não venham mostrar a fé de vocês sem obras, porque a fé sem obras está morta. E eu quero mostrar as minhas obras, e através das minhas obras, a minha fé. E ele continua a desafiar ali os fideístas, dizendo: qual é o proveito dizer a alguém: aquecei-vos, fartai-vos, sem dar o necessário para o seu corpo? A fé sem obra está morta. E Dorcas, ela tinha um dom, e o seu dom era costurar, era o que ela sabia fazer. E ela usou então a sua costura, a sua obra, a sua agulha de ouro para a obra de Deus. E levou muita gente para Jesus, através das suas costuras, através das suas obras. Quando ela morreu, a cidade de Jope ficou inconformada. Ela fazia diferença na cidade de Jope. E principalmente as viúvas, os órfãos, não se conformaram com a perda desta mulher. E como Pedro estava na cidade vizinha chamada Lida, foram imediatamente chamar Pedro para que Pedro pudesse orar e ressuscitar Dorcas. É uma história realmente maravilhosa. E nós podemos aprender com Dorcas nessa noite algumas lições sobre evangelismo urbano. Algumas lições de como levar alguém a Jesus, usando o que temos em mãos. O que você tiver na sua mão, ainda que seja uma agulha, usa para levar almas para Jesus. Então vamos aprender algumas lições com Dorcas nessa noite. A primeira lição que nós podemos aprender é que basta um talento, basta você ter apenas um talento para levar almas a Jesus, desde que você
Se dispõe a usar o que você tem nas suas mãos ali, naquele momento, naquela oportunidade, onde você vai ser certamente surpreendido. Nós não sabemos em que momento Deus vai colocar alguém na sua vida, no seu caminho. Use o que você tiver nas suas mãos. Quantas vezes nós ouvimos irmãos dizendo, mas eu não tenho dom, eu não posso, não tenho recurso. Quantos talentos nós precisamos para falar de Deus? Quantos talentos nós precisamos para evangelizar? Dorcas nos ensina que é apenas um. Quantos talentos ela tinha? Um apenas. Provavelmente ela gostaria de ter outros talentos. O talento, por exemplo, né, da mulher de Provérbios 31, Miriam. Quem não gostaria de ter o talento de Débora, não? Uma juíza, uma guerreira, profetiza. Mas Dorcas só tinha um talento, que era costurar. E nós não precisamos ser pau para toda obra, para evangelizar. Porque quem é pau para toda obra, como eu costumo dizer, acaba sendo mestre de nada, de coisa alguma. Tudo que nós precisamos para evangelizar é ter esse dom de pregar o Evangelho, do seu jeito, do seu modo, com o que você tiver ali na mão. Ela só tinha um talento, e na parábola dos talentos, quando o Senhor partiu, confiou talentos aos seus servos, 5 talentos para um, 2 para o segundo e 1 para o terceiro, e disse, desenvolva isto. O primeiro desenvolveu outros 5, o segundo outros 2, e o terceiro que recebeu um enterrou o talento. Mas Dorcas tinha um talento, e ela aperfeiçoou, ela desenvolveu, ela usou. Ela não costurava apenas roupas, ela costurava vidas, ela costurava esperanças rasgadas, corações partidos. E quando ela morreu, houve uma comoção geral em Jope. Não podemos perder essa mulher. E quando Pedro chegou ali, em Jope, e viu aquelas mulheres exibindo aquelas roupas, aquelas túnicas, estolas, órfãos, Pedro entendeu que Jope era o campo missionário de Dorcas. Pedro entendeu que Dorcas tinha feito daquele lugar o seu campo missionário, a sua cidade. Pedro entendeu que Dorcas havia utilizado a sua agulha, a sua profissão, num instrumento de missões para pregar para as pessoas. Quando alguém recebe a Jesus, se torna um missionário em potencial. E nós então passamos a ser missionários disfarçados de profissionais. Onde nós estivermos, na sua profissão, pregue o Evangelho. E certamente nessa noite o Espírito Santo está perguntando para nós, o que é que você tem em mãos? Eu tenho uma empresa. Use a sua empresa para pregar o Evangelho. O que é que você tem em mãos? Eu tenho um cargo lá na minha. Use o seu cargo, na hora certa, no momento certo. Use o que você tem. Nós não podemos silenciar. Como ouvirão se não há quem pregue? Foi o que nós acabamos de ouvir. Eu me lembro que no domingo retrasado, quando eu fui abastecer o carro no posto, na rua de casa, eu contei isso aqui, no sepultamento da esposa. Eu parei o carro no posto, o frentista veio conversar comigo, e ele estava muito triste, Aí ele perguntou da minha esposa, e quando eu já estava saindo, ele disse, a minha esposa faleceu. Eu disse, que pena, Quantos anos tinha a sua esposa? 34 anos. E quando eu fui passar o cartão, ele mostrou no celular a foto da esposa. Era uma menina novinha de tudo. Novinha de tudo. E aí quando eu estava saindo, ele disse, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Ele não sabia que eu era pastor. O senhor acredita em ressurreição?
Naquele momento foi como se Deus estivesse dizendo: o que é que você tem na mão? Eu tinha a chave do carro. Não foi a chave do carro que te trouxe aqui? Foi. Prega. Prega. Aí eu disse para ele: meu amigo, se eu não acreditasse em ressurreição, nada nesta vida faria sentido para mim. Ele não sabia que eu era pastor. Eu disse: eu sou pastor. Eu tenho uma Bíblia, tenho uma igreja que eu congrego, que eu prego. Tenho uma fé. Nada disso faria sentido se eu não acreditasse em ressurreição. Quem acredita em ressurreição não diz adeus, diz até breve. Nós vamos estar juntos para sempre na glória. Isso fez bem para o coração dele. Mas Deus surpreende a gente na hora. O que você tem em mãos? Use agora. É agora. Ainda que seja uma agulha. Pregue a palavra. Pregue o evangelho. Ainda que você tenha um talento. Mas aprendemos com Dorcas também, que para evangelizar com aquilo que nós temos em mãos, tudo que nós precisamos é ser discípulo. Basta ser discípulo de Jesus. O autor do livro de Atos, que foi Lucas, ele fez questão de começar assim: havia em Jope uma discípula. Uma discípula, por nome Tabita, quer dizer Dorcas. Mas o que é um discípulo? O que é uma discípula? Aquele que segue o mestre. Aquele que caminha as pegadas do mestre. Esse é discípulo. E Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Mas ele também disse: ide e fazei discípulos. Fazer discípulos significa levar pessoas a Jesus. Levar pessoas a Cristo. Isso é fazer discípulo. Aí eu pergunto: quantas almas nós já levamos a Jesus? É triste, né? Mas como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos acordar, irmãos, para levar as almas a Jesus. Isso é fazer discípulo. Nós podemos lembrar de André. André, irmão de Pedro, ele quebra aquele místico que diz que santo de casa não faz milagre. A Bíblia diz que André foi levar primeiro o seu irmão a Jesus, e ele levou Pedro a Jesus, seu próprio irmão. E quando André viu Pedro pregando ali para a conversão de 3.000 almas, 5.000 almas, ele podia dizer: olha, está vendo aquele pregador lá? Foi eu que levei para Jesus. Meu discípulo. Como é bom isso, né? Que privilégio. Quando nós ouvimos: olha, foi você que me levou a Jesus. Eu recebi uma mensagem pelo Facebook, na verdade foi minha filha que recebeu, de alguém dizendo assim: eu me converti lá na igreja do Jardim Maringá, porque quando eu cheguei lá, muitos problemas, e a dona Nilza arrumava a cadeira para me sentar, punha o ventilador para mim, perguntava toda hora se eu estava me sentindo bem, e ele mandou essa mensagem para nós. Aí eu me converti. Na própria casa de Deus, nós podemos evangelizar, mas quando acaba o culto, cada um vai para casa. E como ouvirão, se não há quem pregue? Muitas vezes não é preciso pregar, agir. Dorcas costurava, ela costurava. Ela não era uma pregadora, ela costurava. Era uma discípula de Jesus. E quando Pedro chegou ali, encontrou aquelas viúvas órfãos ali com aquelas roupas, implorando a ressurreição de Dorcas, Pedro, ele entendeu que uma obra, uma atitude, um exemplo vale mais do que 5.000 palavras, 10.000 palavras. Ele que era um pregador. Ela não era pregadora. E eu vou dizer uma coisa muito séria para os irmãos. Olha, ele tem 35 anos de ministério. E é com muito temor que eu digo isso. É muito mais difícil fazer evangelismo urbano do que evangelizar os índios, do que evangelizar os nativos. Sabe por quê? Porque a Bíblia na cidade, ela não é mais novidade. A Bíblia lá para os índios, para os nativos, é a novidade. Os índios vibram em recitar a Bíblia na sua língua nativa.
Eles amam a Bíblia. Eu contei para os irmãos sobre o missionário Lindório, que veio, aquela líder indígena, viajou 3 dias para aprender 10 versículos, decorou 10 versículos, depois ela volta de novo e disse, eu esqueci 3, quero redecorar. Mas em cada esquina você encontra gente com uma Bíblia na mão, pregando, o rádio, a televisão, a internet, no YouTube. E as pessoas estão cansadas de Bíblias. A cidade está precisando, agora é do Evangelho, do modo de vida, do Evangelho do comportamento, do Evangelho das nossas atitudes, daquele Evangelho que Jesus disse que nós temos que ser luz, ser sal. É esse Evangelho que o mundo tem que ver em nós. Não adianta pregar a Bíblia se nós não praticarmos o Evangelho do comportamento, das atitudes, porque o mundo e a cidade estão de olho em nós. Então quando Pedro chegou ali em Jope, todos estavam olhando para ele. Lá o autor da carta aos Hebreus, capítulo 12, diz que existe uma grande nuvem de testemunha a nos observar. E Pedro então pediu para que todos saíssem do cenáculo, não fez nenhum sensacionalismo. Ficou sozinho ali com o corpo, orou, ajoelhou e ressuscitou Dorcas. Não fez nenhum mormaço, nenhum barulho. O Evangelho do silêncio, que vale muito mais do que 1000 palavras. Esse é o tipo do Evangelho que a cidade espera de nós, que o patrão espera ver nos seus funcionários, que os funcionários esperam ver nos seus patrões, que dizem que são cristãos. É o Evangelho prático, através do casamento, através dos nossos negócios, através dos nossos relacionamentos, do nosso comportamento, comunhão, atitudes. O mundo espera ver em nós esse tipo de Evangelho. E a cidade de Jope não se conformou com a morte de Dorcas, porque ela fazia diferença naquela cidade. Aprendemos também com Dorcas que para evangelizar, usando o que temos em mãos, ainda que seja uma agulha, basta voltar ao primeiro amor. É tão simples fazer isso. Voltar ao primeiro amor. Jesus admirou tanto a igreja de Éfeso, em uma das cartas, lá do Apocalipse, e ele começa elogiando a igreja. Mas depois ele disse, eu tenho uma coisa contra ti, que você abandonou o seu primeiro amor. Que pena. Lembra, porém, de onde caístes. Volta a praticar as suas primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Nós precisamos, irmãos, voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor por esta causa nobre, que é evangelizar, que é pregar o Evangelho. Eu estava ouvindo uma canção que o Roberto Carlos fez para um programa que existia no nosso tempo, chamada Jovem Guarda. Cabral lembra disso, né? Está aí. Então a música dizia assim, eu me lembro com saudade, tempo que passou. O tempo passa tão depressa, mas em mim deixou. Jovens tardes de domingo, tantas alegrias. Velhos tempos, belos dias. Lembram disso? Os irmãos da década de 60, 70 sabem disso. Velhos tempos, belos dias. Tardes de domingo, parava a cidade, parava o país. A juventude parava para assistir o programa da Jovem Guarda na Rede Record. Tardes de domingo. Mas sabe quais são as tardes de domingo que me dão bastante saudade? São as tardes de domingo de evangelismo. Como eu sinto saudade daquelas tardes de domingo. As tardes de domingo das 15 horas. Nós éramos jovens.
Não tínhamos recurso nenhum. Terminava a escola dominical, corríamos para casa, né? De bicicletas, de carona, de ônibus. Ninguém tinha celular, nem imaginava que fosse existir isso naquele tempo. 15 horas, cada um ia para o seu campo missionário. Hospitais, orfanatos. Lá na estação da Central do Brasil, estávamos lá, entregando os panfletos. Pelos bairros, Torrão de Ouro, a Nilza e eu íamos todos os domingos, às 15 horas, para o Limoeiro. Lá era o nosso campo. Toda tarde de domingo a gente estava lá no Limoeiro. Ela pregava para as crianças e eu pregava para os adultos. E à noite nós voltávamos para a igreja, para o culto da noite, edificados. Como é que foi o seu trabalho? Como é que foi lá? Alguém se converteu? Que maravilha! A igreja era viva, nós vivíamos o Evangelho. Nós temos que voltar ao primeiro amor. E eu me lembro até de coisas engraçadas. Eu gostava muito de evangelismo de impacto. Então o nosso grupo ia para os presídios. Então nós evangelizávamos em 2 presídios aqui na cidade. No presídio ali da Rua Humaitá, na PAC, e no presídio feminino que tinha no satélite, perto da igreja ali do Espírito Santo. Então o nosso grupo levava uma enorme de uma TV, era pesado aquilo, com uma fita de vídeo, e a gente passava um filme lá para os presos, e eles vibravam, né? Um dia nós levamos um susto lá no presídio. Nós já estávamos saindo, chegou o líder dos presos e disse: hoje vocês não vão sair, fiquem aqui, todo mundo aqui. Eu falei: meu pai do céu, o que vai acontecer? Aí nós ficamos lá em pé. Aí ele chamou todos os outros presos, né? Eu lembro disso até hoje, né? E nós ali ficamos olhando, né? Aí eles levantaram as mãos, todos assim. Aí começaram: derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor, né? E cantou para nós, nos abençoou. Eu achei aquilo sensacional. Eu gostava muito também de evangelizar na Praça Chuí. Eu não sei se todos vocês aqui sabem o que é a Praça Chuí. Será que todos sabem aqui? Levanta a mão quem sabe. Lá tem uma casa de irmãozinho que tem um probleminha, né? Na mente. E eu gostava de ir lá. Eu pegava o meu violão, ia lá e tocava para eles. E eles faziam uma roda, a gente tocava, cantava, era uma maravilha, né? E eu me lembro que um dia eu estava lá tocando para eles, meu violão, e eles ali em volta, cantavam do jeito deles, né? E de repente, veio um deles com uma bandeja, e na bandeja tinha um doce de brigadeiro. E ele veio me servir. Eu me senti tão privilegiado. Um brigadeiro só para mim, e todos ali olhando, né? Aí eu parei de tocar o meu violão e fui receber o brigadeiro, né? E eles todos olhando. Aí eu peguei o brigadeiro. Quando eu dei uma bocanhada no brigadeiro, eles vibraram. Sabe por quê? Era isopor coberto com chocolate. Sabe? E eu saí, eu voltei para casa assim meio desmoralizado. Falei: puxa, se aqui me pegaram? Eu nunca me esqueço disso, né? Mas a gente voltava realizado para casa, porque a gente evangelizava. E os corais? Cadê o coral da Deia? Que coral ousado, Deia! Nós íamos cantar as canções de Natal. A gente cantava nos condomínios, na cidade de Canas, todo ano, né? Ia lá o nosso coral. Cidade de Paraibuna, a gente ia lá cantar, né? Cantava por aí tudo. Que coral? Cadê o coral? Os irmãos estão aí. Tem que voltar ao primeiro amor. Ontem eu ouvi um coral cantando lá no Faro, no shopping do Faro, ali no Calçadão, né? Um coral simples, só canções de Natal. E eu achei maravilhoso aquilo. Só canções de Natal. Aí eu fiquei ali ouvindo. Eu tinha certeza que era de alguma igreja. Eu até imaginava que fosse da igreja presbiteriana. Aí num intervalo lá eu perguntei: qual a igreja de vocês? Aí a senhora lá disse: não, nós não somos de igreja nenhuma. Nós nos reunimos aí. Tem um grupo aqui que é do
daquele seguro de saúde, da Atívia, outro não sei de lá, outro é espírita, outro não sei o quê, outro é católico. Nós formamos um grupo para cantar canções de Natal. E aí eu me lembrei das palavras de Jesus. Se vocês se calarem, as pedras clamarão. Nós estamos calados. Eles estão pregando. Eles estão pregando. Passei na Praça Afonso Pena, estava lá um outro grupo cantando. Quantas vezes nós já cantamos ali na Praça Afonso Pena? Mas enquanto nós, como povo de Deus, ficarmos calados, o pessoal vai cantar aí, Caneta Azul, é isso que eles vão cantar por aí. Né? Não edifica nada. Né? Mas nós estamos calados. Calados, não estamos cantando. Agora era hora de ter um coral aí para a gente ir pregar e cantar. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Dorcas sempre viveu o primeiro amor. Basta ter generosidade. O autor do texto fez questão de dizer, ela era notável pelas boas obras e esmolas que ela fazia. Era uma mulher generosa. E eu tive o privilégio de conhecer essa cidade, lá em Israel, cidade de Jope. É uma cidade portuária, vizinha ali de Tel Aviv. E eu confesso para os irmãos, quando eu cheguei em Jope, que é um porto, eu sentei ali e passou um filme na minha cabeça da história de Jonas. Lembrei tudo de Jonas, né? Porque foi ali, naquele porto, que ele trocou a passagem, que ao invés de ir para Nínive, foi para Tarsis. Foi dali que ele saiu para enfrentar aquele naufrágio, a história do peixe, tudo ali. Lembrei toda a história de Jonas, mas por incrível que pareça, não me lembrei de Dorcas, da mesma cidade. Eu senti tanto, né, de não ter percebido a grandeza dessa mulher, a importância dessa mulher. Agora, hoje, para mim, Dorcas foi muito mais importante do que Jonas. Que Jonas desobedeceu, ele foi rebelde. Essa mulher era generosa, piedosa, usou as suas obras, a sua agulha, as suas costuras para levar as almas para Jesus. Ela foi obediente no Evangelho. Jope era uma cidade portuária, como eu disse, e naquele lugar, naquela região, acontecem muitos naufrágios. Talvez uma espécie de Triângulo das Bermudas ali. Acontecem muitos naufrágios. Daí a razão de ter tantas viúvas ali naquela cidade, porque os maridos iam pescar e não voltavam mais. E ela sentiu no coração de fazer essa obra, costurar para essas viúvas, costurar para os órfãos, para os filhos órfãos. E cada costura que ela fazia, ela costurava uma esperança, costurava uma perspectiva de vida, costurava um coração partido, uma alma rasgada, ela costurava vidas. Isso é evangelismo urbano. As pessoas estão por aí com as suas esperanças rasuradas, precisando de alguém para falar de Deus, para levar o bálsamo do Evangelho para essas pessoas. Eu quero concluir essa palavra lembrando que Dorcas, ela foi uma mulher do futuro. Esse seu trabalho, essa sua obra, ultrapassou fronteiras, séculos. Mais de 2000 anos se passaram. E hoje existe nos Estados Unidos o Instituto Internacional Dorcas. Internacional de Filantropia Dorcas, conhecido no mundo todo, em homenagem a esta mulher, que usou apenas o que ela tinha em mãos para pregar o Evangelho, a sua agulha. A sua agulha foi transformada em ouro, um instrumento para evangelizar, para levar almas para Jesus. O que você tem nas suas mãos? Use o que você tem nas suas mãos para evangelizar. Isso é evangelismo urbano. A qualquer momento você pode ser surpreendido. E você tem que usar o que você tem ali, imediatamente nas mãos.
para dizer que Jesus salvou a sua vida e que essa pessoa precisa da salvação. É tudo que nós temos que fazer, voltar ao primeiro amor. Que o Espírito Santo de Deus possa ter tocado em cada coração nessa noite, para um grande avivamento espiritual e evangelismo nesta igreja. Cada alma que vocês ganharem lá fora, pode ter certeza, Deus vai acrescentar uma família nova na vida dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém.